Fala, torcida do Botafogo, sejam todos bem-vindos. Bora aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia, trazendo para vocês as últimas informações do Fogão. Pessoal, vamos com comentários do SBT Esportes Rio, já deixando os créditos ao canal da SBT Esportes. Torcedor botafoguense, se não é inscrito no canal, se inscreva, deixem o seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. O YouTube entende que o conteúdo é relevante e entrega para mais torcedor do Botafogo. Agora bora pro conteúdo. Apresentado, falou sobre a escolha pelo místico número 13, né? A reportagem é do Flávio que, aliás, que boa entrevista do Alex Telles, Rodolfo. Antonella, de 1 ano e meio, era a mais animada na sala de coletiva. Ela viu o pai, Alex Telles, com a camisa 13 do Botafogo, o número eternizado no clube por Zagallo e Louco Abreu. 13 para mim é um número muito especial, né? Desde que eu me tornei profissional, foi o número que me acompanhou. Eu saí do Brasil com 20 anos, estou voltando com 32, casado com uma filha e minha esposa grávida, então é um momento muito especial na minha vida. Eu achei que o momento certo de voltar era agora, porque eu quero render muito mais ainda no futebol brasileiro. Eu acho que tenho sonhos de conquistar títulos aqui no Brasil e venho para cá com esse intuito. Um jogador do atual elenco do Botafogo acabou sendo fundamental para a chegada do Alex Telles. Tiquinho foi companheiro do lateral no Porto de Portugal, onde conquistaram 4 títulos e fizeram uma grande amizade. Fiz uma ligação com o Tiquinho e ele ficou muito feliz com isso, né? Falou, vem embora, vamos conquistar tudo que a gente tem para conquistar aqui. Ele é um cara que me deixou muito confiante também, não só dentro de campo, mas também em questão familiar fora. Falou também, como todo mundo fala para mim, que o clube está em constante evolução e isso se vê no dia a dia. Claro que o momento e a história do Botafogo também pesaram na escolha do jogador. Eu sei quanto esse clube tem a história no futebol brasileiro, os jogadores que aqui passaram, é um clube que mais levou jogadores para a seleção brasileira. E é um dos, já respondendo alguma pergunta que possa vir, mas sim, é um objetivo meu também, claro, porque eu sei que se eu fizer um bom trabalho aqui, as portas podem se abrir novamente. Se depender do lateral, a estreia já acontece neste sábado contra o Corinthians no Newton Santos. Até porque a Antonella já virou botafoguense e está bem à vontade por aqui. Enquanto o pai parece já ter incorporado o espírito supersticioso dos alvinegros. Esqueci só de falar. Telles no Fogão tem 13 letras, só para lembrar. Vocês já me conhecendo muito bem, não preciso nem dizer que neste momento aí eu desmaiei, né? Porque eu, como uma boa botafoguense e apaixonada aí pela história do Botafogo, para quem não lembra, o Zagallo transcendeu, né? O Zagallo, para mim, é a maior figura do futebol brasileiro. A gente tem o Pelé, a gente tem o Newton, tem o Garrincha, tem tantos outros caras. Mas o Zagallo, ele é multicampeão falando de seleção. O Zagallo, ele transcende o Botafogo, assim, o todo. Ele é o Brasil no futebol de fato, né? E o Zagallo tinha essa coisa, essa marca dele, né? Do 13, não sei o que, tem 13 letras. Isso ficou muito marcado com o Zagallo. E o Zagallo é uma figura muito importante pro Botafogo. Tanto que o dia do botafoguense é comemorado no dia do aniversário do Zagallo, dia 9 de agosto, que é um dia antes do meu. Porque, né, a gente faz pertinho ali. E aí, além disso, logo depois veio o Louco Abreu, que também tem essa mística por uma questão pessoal com a camisa 13. Ele não passou a ter essa mística no Botafogo, ele sempre teve. O Louco tinha essa coisa com camisa 13. E o botafoguense supersticioso resgata aquele 13 com o Louco Abreu, que foi um cara muito bacana e muito importante pro Botafogo, Lucas Pedrosa. E agora a gente tá reencontrando um outro cara que tem o 13 como o número mágico da sua vida. Aí eu já me animei, Pedrosa. A identificação do atleta, como ele estuda o clube, ele não falou aquilo por acaso, ele falou aquilo porque ele tem conhecimento do que é o Botafogo, quando ele aceita o projeto do Botafogo também, um Botafogo numa nova fase, mas também que tem uma história maravilhosa dentro do futebol brasileiro, isso é totalmente crucial para você entender e ter a dimensão do clube que você está vestindo a camisa. Verdade. Então o Alex Telles mostrou isso durante toda a sua entrevista ontem, além de ser um baita jogador, chegou com a humildade suficiente de entender que o Botafogo é maior do que ele, que o clube sempre vai ser maior do que qualquer atleta. Então, parabéns ao Alex Telles, tomara que ele tenha uma boa trajetória. É um grande jogador, gosto muito desse atleta e com certeza vai brilhar aí com a camisa do Botafogo.
O que aconteceu com a seleção, Vene? Você tá rindo? Tirou a minha paciência ontem. Mas Meu sabe o que sono. acontece? Tirou meu Eu tempo. falei 5-0 e depois lembrei que era o Gatito, sabia que não é tomou. Pô, inacreditável. Daqui a pouco eu quero saber, Vene Casagrande, o que aconteceu com a seleção. Não ri, isso é sério. Eu tô preocupada com a seleção brasileira. Antes disso, você de casa, presta atenção nesse recado. Você tem financiamento de carro, moto... O Inter Dorival não é Miami, treinador pra o seleção Vila Sante, brasileira. jogador A do verdade Grêmio, é essa. o Mostra Almiron, jogador como do a gente tá tendo Newcastle, o dificuldade Isidro, Mas eu jogador achei do no início Brighton, que poderia e dar o Eu Peter, também achei que centroavante do poderia. Cuiabá. E, na verdade, até Foi torci esse pra time dar certo. Mas que até ontem o momento a superou gente está enganado. a seleção verdade é essa. brasileira. E eu E é- vejo foram justamente quais? Os 2 primeiros contra as seleções europeias. Isso não pode dizer alguma coisa? E de lá pra cá, caiu. Eu acho que o que pode dizer mais são os jogos que a gente vem tendo aí nas últimas partidas. E a verdade é o seguinte, o Dorival também, ele não é audacioso, ele não muda. Por exemplo, o Danilo ontem, com todo respeito ao futebol do Danilo, é um cara que teve uma carreira de sucesso, mas ele nem é mais lateral direito. E por que o Dorival insiste em manter o Danilo o tempo todo na lateral direita? Ele tinha o William, que está jogando muita bola com a camisa do Cruzeiro no futebol brasileiro. É o melhor lateral direito do futebol brasileiro, cheio de vontade, cheio de... Sabe, querendo vencer, querendo mostrar que tem potencial. Por que ele não coloca o Danilo? Por que ele mantém o Vinícius Júnior até o fim da partida, o Vinícius Júnior jogando muito mal? Ele poderia ter botado o Rodrigo na ponta esquerda. O próprio Rodrigo já reclamou disso em entrevista para a ESPN, que ele não joga na posição dele. Era a chance de ver o Rodrigo na posição dele. Por que ele mantém o Paquetá? Por que jogar com 3 volantes? São decisões que o Dorival Júnior vem errando. E, de fato, a gente vê uma atuação da seleção brasileira sem brilho. Não tem uma jogada trabalhada, não tem algo treinado. Infelizmente, a seleção brasileira tirou a nossa vontade de assisti-la. Ontem eu fui dormir, assim, de verdade, falando, meu Deus do céu, eu assisti esse jogo porque eu sou obrigado por conta do meu trabalho. Porque eu preferia mil vezes assistir a um filme, desligar a TV e dormir. Porque a atuação de ontem da seleção brasileira foi uma vergonha. Foi a pior partida da seleção brasileira nos últimos tempos. Foi horrível. E com todo respeito ao Paraguai, uma seleção fraca. Mas, a assim, seleção brasileira tinha condições de vencer. Mas assim, é tão fraca assim a do Paraguai? E aí eu tô aqui para estimular vocês na pergunta e na reflexão. A gente tinha 5 jogadores do Paraguai que jogam em altíssimo nível aqui no futebol brasileiro, né? Inclusive o Pita, para mim, é um dos melhores centroavantes. Aí o gol não foi dele, mas o menino, 25 anos... Eu já cansei de tomar gol dele no Botafogo. Os números dele no futebol brasileiro são absurdos. 50 jogos, 20 gols. A gente já está falando de uma seleção do Paraguai que não está tão fraca como em algum momento já foi. Jogando no Defensores del Chaco, que não é fácil. Fizeram um gol cedo e esse gol faz um Paraguai se fechar todinho, anular os espaços do Brasil. O Brasil precisa de espaço para jogar. Enfim, tô tentando salvar alguma coisinha, Pedrosa, mas pela sua cara acho que eu não vou conseguir. O que você acha? Quais foram os erros do Brasil? Você não acha que falou muito sobre o Paraguai, não? Que falou sobre ruim? A seleção foi mal mesmo? Fernanda, todo mundo hoje no futebol atual tem evoluído porque a tecnologia te permite isso, porque o nível de futebol melhorou. Hoje se joga um futebol muito melhor do que antigamente. Você tem a oportunidade de estudar seu adversário, então naturalmente esses jogadores também vão evoluir, globalização e tudo mais. Tem jogadores que jogam na Europa, enfim. O ponto é, até o gol, o Brasil estava fazendo uma partida ok. O gol que acontece é muito mais, na minha visão, o mérito do adversário. Eu também achei. Porque foi um golaço, não foi um gol fácil. Você puxar pra cá, ainda dar de 3 dedos e meter esse golaço, ok. O problema é, o que o Brasil faz após isso? É um time completamente desorganizado. E quando a gente fala, eu falei isso ontem, um time intuitivo, isso é negativo de diversas formas. O que é a intuição? É aquela coisa, dá no craque, vê se ele resolve. Irmão, resolve aí. O Brasil não tem jogada ensaiada, o Brasil não tem associação. O time do Dorival Júnior, apesar de ter grandes jogadores, material humano não é o problema. É um time que poucas associações acontecem pelas laterais, é muita bola na área sem centroavante. O Brasil não tem centroavante mesmo. É o Endrick, que é um atacante. Aí depois entra o João Pedro, que também nem tem essa característica de ser um excelente cabeceador. Então, assim, material humano não falta pro Dorival. O que, na minha visão, tá faltando pro Dorival é um trabalho bem feito. O trabalho do Dorival é ruim, deixa a desejar. É um técnico que eu gosto também. Nem sei se ele serve ou não serve para a seleção. O ponto é, até aqui, o trabalho é ruim. E isso, novamente, eu já falei isso aqui. As eliminatórias não são uma competição fácil. Não são. Quem fez parecer fácil nos últimos 2 ciclos foi o Tite. O Tite fez parecer as eliminatórias fáceis porque ele ia lá no Defensores del Chaco e metia 3 no Paraguai, e metia 4 no Peru, e metia 3 na Argentina, aqui no Mineirão. Enfim, o ponto é,
A dificuldade das eliminatórias, concordo plenamente que é boa. O problema é, o Brasil não tem nada, o Brasil não mostra nada. E isso não é culpa do material humano. Na minha visão, é culpa do treinador. Você tava vendo esse jogo da seleção, tá precisando de um plano de saúde? É isso aí, torcida do Botafogo. Essas foram as últimas informações do Fogão. Cara, Sérgio Ramos, ex-Real Madrid, foi oferecido e descartado pelo Botafogo de jornal. Descartado, não sei não. Representantes do zagueiro Sérgio Ramos, ex-jogador do Real Madrid e PSG, ofereceram o atleta ao Botafogo, segundo o blog Rafael Reis do UOL. Além do Botafogo, outros clubes brasileiros como Flamengo e Vasco também foram contactados. Entretanto, os 3 times cariocas decidiram não iniciar conversas devido ao alto custo envolvido na contratação do zagueiro, que tem 38 anos. Outro time interessado em Sérgio Ramos é o Corinthians, que avalia ainda está avaliando a situação e considera a viabilidade da negociação. Sérgio Ramos está sem clube desde que deixou o Sevilha, pelo qual fez 37 jogos com 7 gols marcados e 1 assistência. O que ele está pedindo de salário não é qualquer coisa não, pessoal. É muita grana, né, envolvida ali, o salário do cara muito alto. Botafogo definirá futuro de Gatito só ao fim da temporada. O goleiro Gatito pode estar nos últimos meses como jogador do Botafogo. Afinal, o jogador titular da seleção paraguaia tem contrato com o Alvinegro de General Severiano somente até dezembro de 2024. A opção do Glorioso é deixar para decidir o futuro do ídolo somente para o fim desta temporada. A informação é do site GE. Gatito, aliás, poderia assinar um pré-contrato com outro clube a partir de julho. É isso aí, torcedor do Fogão. Agradeço a vocês pela companhia. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. Desde já agradeço a presença de todos vocês e até o próximo conteúdo.